uma família de Israel, existia um filho diferente dos outros. Ele carregava algo difícil de explicar. Seu pai percebia isso, mas seus irmãos também. E enquanto o pai demonstrava amor, o ciúme crescia em silêncio dentro da casa. Essa é a história de José. José cresceu entre pastores, entre poeira, entre rebanhos. Mas havia algo diferente nele. Seu olhar parecia carregar propósito. E Jacó percebia isso todos os dias. Jacó amava José mais do que os outros filhos, e isso ficou impossível de esconder. Cada gesto do pai fermentava inveja nos irmãos. Dentro daquela família, o amor começava a dividir corações. Então Jacó mandou fazer uma túnica especial, colorida, luxuosa, diferente de qualquer outra. Quando José apareceu usando aquela roupa, o ódio nasceu silenciosamente. Aquela noite, José teve um sonho impossível de ignorar. Feixes de trigo se levantavam no campo, e todos se curvavam diante do dele. Era apenas um sonho, ou uma revelação divina. Quando José contou o sonho, os irmãos ficaram furiosos. Aquelas palavras feriram o orgulho deles. Agora, o ciúme tinha ganhado voz, e cada novo dia, a raiva crescia ainda mais. Mas Deus falou novamente. José viu o sol, a lua e 11 estrelas. Todos se inclinavam diante dele. O céu inteiro parecia anunciar seu futuro. Até Jacó ficou abalado. Aquele sonho parecia grande demais, profundo demais. Mas enquanto os irmãos alimentavam inveja, Jacó guardava tudo em silêncio, como quem sentia que Deus estava preparando algo enorme. Dias depois, Jacó enviou José ao campo. Seus irmãos estavam longe com os rebanhos. José partiu sozinho pelo deserto. Sem perceber, caminhava em direção ao perigo. De longe, os irmãos reconheceram José e começaram a conspirar. Lá vem o sonhador. A inveja agora tinha virado violência, e o pior ainda estava por vir. José nem conseguiu entender o que estava acontecendo. Os irmãos correram até ele, o cercaram, arrancaram sua túnica, e toda aquela fúria finalmente explodiu. Então eles o lançaram em um poço vazio, sem água, sem saída. José gritava desesperado, mas ninguém demonstrou misericórdia. Ali no fundo, tudo parecia perdido. Como descrito em Gênesis 37:24, do fundo do poço, José gritava por socorro, chamava pelos irmãos, pelo pai, mas lá em cima, eles apenas se sentaram para comer, como se nada tivesse acontecido. Então surgiu uma caravana, mercadores atravessando o deserto rumo ao Egito, camelos carregados, homens desconhecidos, e naquele instante, Judá teve uma ideia cruel. Os irmãos puxaram José para fora do poço e o venderam como escravo, por 20 moedas de prata, como mercadoria, como alguém sem valor, e José foi levado embora acorrentado. Para esconder o crime, os irmãos mataram um animal e mergulharam a túnica no sangue. Depois levaram até Jacó, uma mentira, capaz de destruir um pai. Jacó reconheceu a túnica imediatamente, e seu coração se despedaçou. Ele acreditava que José estava morto. Naquela noite, o luto tomou conta da casa. Enquanto isso, José seguia rumo ao Egito, como descrito em Gênesis 37, 33, 35. José finalmente viu o Egito, gigantesco, imponente, assustador. Ali começaria a fase mais difícil da sua vida. José foi comprado por Potifar, um oficial importante de Faraó. Agora ele era escravo dentro de uma terra estranha, sem família, sem liberdade, sem saber o que Deus ainda faria. José havia perdido tudo, mas havia algo que continuava ao seu lado, a presença de Deus, e tudo o que José fazia começava a prosperar, até Potifar percebeu. Com o passar do tempo, Potifar entregou tudo nas mãos de José. As plantações, os servos, as riquezas da casa. Um ex-escravo agora administrava tudo. José havia se tornado um homem forte, e a esposa de Potifar começou a observá-lo.
todos os dias, com desejo, com insistência. Mas José sabia que aquela tentação destruiria tudo. Ela tentou seduzi-lo mais de uma vez, mas José recusou. Ele não queria pecar contra Deus, nem trair a confiança de Potifar, mesmo sabendo que isso teria consequências. Ela tentou seduzi-lo mais de uma vez, mas José recusou. Ele não queria pecar contra Deus, nem trair a confiança de Potifar, mesmo sabendo que isso teria consequências. Com as roupas de José nas mãos, ela começou a gritar, chamou os servos, inventou uma história, disse que José tentou atacá-la e, rapidamente, a mentira se espalhou pelo palácio. Quando Potifar ouviu a acusação, ficou furioso. José não teve chance de se defender, nenhuma explicação, nenhuma justiça. Em poucos minutos, tudo o que construiu desapareceu. José foi levado para a prisão do rei. Correntes, portões de ferro, escuridão. Mais uma vez, o homem dos sonhos parecia derrotado, mas Deus ainda não havia terminado. Escura, silenciosa, mas havia algo ali dentro. A presença de Deus continuava com José. E até naquele lugar, ele começou a encontrar favor. Com o passar do tempo, o carcereiro começou a confiar em José, entregou responsabilidades a ele, os outros presos o respeitavam. Até na prisão, José prosperava de forma inexplicável. Algum tempo depois, 2 homens importantes chegaram à prisão: o copeiro do faraó e o padeiro do rei. Ambos haviam ofendido o faraó e agora dividiam a cela com José. Na mesma noite, os 2 homens tiveram sonhos perturbadores, sonhos intensos, confusos, e pela manhã, o medo estava estampado em seus rostos. José percebeu imediatamente, algo estava errado. Os 2 homens estavam abalados. Então ele perguntou: "Por que vocês estão tão tristes hoje?" E aquela pergunta mudaria tudo. O copeiro começou a falar. Uma videira apareceu diante dele. 3 ramos cresceram rapidamente e uvas maduras enchiam suas mãos. Então ele entregava o vinho ao faraó. José ouviu tudo em silêncio, como descrito em Gênesis 49, 11. José respondeu sem hesitar: "Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó restaurará sua posição." O copeiro voltou a ter esperança. Pela primeira vez na prisão, alguém sorriu. Então José fez um pedido simples: "Quando tudo der certo, lembre-se de mim. Fale sobre mim ao faraó." José ainda acreditava que sairia daquela prisão. Ao ouvir a interpretação positiva, o padeiro decidiu contar seu sonho também. 3 cestos estavam sobre sua cabeça, cheios de pães para Faraó. Mas aves desciam do céu e comiam tudo. José ficou em silêncio por alguns segundos. Então respondeu: "Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó tirará sua vida." E o medo tomou conta da prisão. 3 dias depois, Faraó realizou uma grande celebração. O copeiro foi restaurado ao palácio, exatamente como José havia dito, mas o padeiro foi executado diante de todos. José esperou. Dias passaram, meses passaram, e nada aconteceu. O copeiro voltou ao palácio, mas esqueceu completamente de José. E mais 2 anos se passaram na prisão. Já nos siga para a parte 2.